Bem-vindos, alunos e alunas. Meu nome é Silvio Figueiredo e esse é o meu mais novo projeto aqui no YouTube chamado BioResolve. O canal BioResolve, então, é dedicado à resolução de questões de biologia, seja do Enem, seja de mais provas e vestibulares. A nossa primeira questão é a questão do Enem de 2009, referente a reações envolvendo os ácidos nucleicos. Acompanhem comigo aí o enunciado. A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há três formas proteicas diferentes denominadas A, B e C. Logo após o enunciado, vocês têm então um esquema mostrando cada um dos fenômenos descritos anteriormente, em que o primeiro deles consiste na replicação, ou seja, o surgimento de uma molécula de DNA a partir de outra pré-existente, então a formação de novas moléculas de DNA. O segundo processo é o processo de transcrição, e aqui eu peço uma atenção especial para vocês, porque o processo de transcrição ele apresenta o seu segmento nas duas direções. Então eu chamo de transcrição o surgimento de uma molécula de RNA a partir do DNA e também chama de transcrição, só que aí é um processo reverso, o surgimento de uma molécula de DNA a partir do RNA. Num terceiro momento, nós temos o processo de tradução, em que o RNA gera, então, proteína. E aqui, no caso, nós temos três proteínas geradas a partir de um mesmo RNA. Antes de nós analisarmos as alternativas, eu quero trazer para vocês algumas imagens com algumas discussões para nós entendermos melhor o que está sendo pedido nessa questão. A primeira imagem, então, é só uma ampliação do esqueminha, né, da questão. Então, vocês têm cada um dos processos aqui devidamente representado. E aí eu peço para vocês o alerta em dois pontos específicos. Primeiro, então, na transcrição aqui, nessa direção dupla aqui da seta, que se refere ao processo de transcrição. E também, o que não é muito comum dos alunos verem, é que uma molécula de RNA pode gerar três, até mais proteínas, na verdade, aqui no esquema representam três, mas poderiam ser um número maior de proteínas surgindo aqui. Então, esses são os dois pontos que eu queria trazer como um alerta para vocês. Reparem aqui na nossa próxima imagem, em que eu especifico um pouco melhor esse processo. Então, vocês têm num primeiro momento a molécula de DNA lá na parte superior da imagem. A partir dessa molécula, nós temos o surgimento de um pré-RNA. Esse surgimento do pré-RNA a partir do DNA é o que eu chamo de transcrição. O pré-RNA ele é importante pela sua constituição em exons e introns. Então, esses dois elementos do pré-RNA são importantes para nós para que o processo seja compreendido da melhor maneira possível. Entendam o seguinte: introns e exons são segmentos de bases nitrogenadas, tá, que vão ter funções diferentes. Os exons são aquelas sequências que efetivamente codificam aminoácidos que vão formar a proteína no final do processo. Os introns são formados também por essa sequência, só que sequências que não vão codificar aminoácidos no final. O que a grande maioria dos alunos sabe é que o DNA, a partir da transcrição, gera o RNA. Só que esse processo ele é um pouco mais complexo, como eu trago para vocês nessa imagem aqui. Então, a transcrição ela é responsável pela formação desse pré-RNA. Após a formação do pré-RNA, nós temos um segundo fenômeno que é chamado de splicing, em que consiste apenas na retirada dos introns. Então, os introns, já que não codificam aminoácidos para a formação lá da proteína, eles não precisam permanecer aqui. E então eles são retirados e apenas os exons, que vão ser essas porções
codificantes de aminoácidos vão permanecer. E aí, então, a junção dos exons é que eu chamo efetivamente de RNA mensageiro. Além do fenômeno de splicing, eu trago aqui na parte baixa da imagem, tá, o splicing alternativo, que consiste em apenas alguns dos exons que formam o pré-RNA e vão dar seguimento lá na formação da proteína. Acompanhe aí que nesse RNA da primeira parte da imagem, vocês têm 3 exons formando o pré-RNA e o RNA mensageiro posteriormente. Em alguns casos, as células podem realizar esse processo e utilizar apenas alguns dos exons e não todos eles, todos os que estão no pré-RNA. E aí vocês têm então um RNA diferente com o exon 1 e 2, um segundo RNA com os exons 1 e 3 e um terceiro com os exons 2 e 3. Então aqui vocês têm 3 sequências de RNA diferentes uma da outra, porque são exons diferentes que estão compondo cada uma delas. Se nós contarmos o RNA anterior com os 3 exons, nós teremos 4 variações de proteínas a partir de um mesmo segmento de pré-RNA e, consequentemente, de um segmento de DNA. Agora, de posse dessas informações, nós vamos voltar lá para a questão e interpretar cada uma das alternativas. Então, acompanhe aí o que a questão está nos pedindo. Depreende-se do modelo que, letra A única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA. Bom, essa alternativa está errada porque, além do DNA, nós temos o RNA envolvido no processo. O RNA é fundamental para que ocorra a síntese de proteínas. A letra B. O fluxo de informação genética nos sistemas biológicos é unidirecional. Lembrem que a gente discutiu aqui na imagem que o processo de transcrição ele apresenta 2 sentidos. Então, é um processo bidirecional. Eu não tenho o fluxo de informação sempre em uma direção. Então, a letra B também está incorreta. Vamos para a letra C. As fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. Então, no processo de transcrição, eu tenho o envolvimento de molécula de DNA e RNA. Claro que a formação do RNA ele depende de enzimas que são consideradas proteínas, mas tanto as enzimas quanto esses ácidos nucleicos como DNA e RNA são ativos no processo e não apenas as proteínas. A letra D nos diz o seguinte: é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. Então, a transcrição gera um RNA e esse RNA, como a gente viu no esquema anterior e é como está representado aqui no esquema da questão, ele nos mostra que nós podemos ter mais de uma proteína a partir de um mesmo segmento. Então, a letra D é a nossa resposta correta para essa questão. Vamos ver a letra E para descobrir qual é o erro e aproveitarmos ao máximo a questão sobre ácidos nucleicos. A molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fita simples linearizadas. A gente já sabe que ela está errada, mas qual é o erro aqui? Primeiro, a molécula de DNA ela possui essa forma circular apenas nos procariotos. No caso da maioria dos seres vivos que são eucariotos, ela não vai se apresentar dessa forma, ela se apresenta como uma fita dupla. Então, são segmentos lineares de fita dupla. Tá? E a fita simples aqui que ele fala é específico do RNA, não do DNA. Tá? Assim, então, nós resolvemos essa questão do Enem de 2009 sobre ácidos nucleicos, bastante enraizada no famoso dogma da biologia molecular. Tá? E aí eu espero que vocês tenham gostado. Né? Se tiverem alguma sugestão, deixem aí nos comentários, alguma crítica também. Se gostaram do vídeo, cliquem no curtir
e compartilhem com outras pessoas que também estejam estudando